E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Palavra do Senhor. Toma teu assento carinhosamente. Vamos ministrar alguns minutos a porção poderosa da palavra de Deus. Porque como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja também levantado. Apóstolo João fazendo um paralelismo, ou seja, fazendo uma comparação do que aconteceu no deserto do Monte Sinai, ou seja, no deserto enquanto Moisés conduzia o povo de Israel. A Bíblia diz que, segundo o livro de Números, capítulo 22, que era o povo de Israel, depois da rebelião, eles foram picados por uma serpente que Deus enviou como forma de castigo. E eles caíram enfermos como mortos, mas não mortos, mas caíram enfermos como mortos. Então não havia como eles ser curados. Daí que Deus orientou a Moisés para que pudesse levantar uma serpente de bronze. Amém? Levantando aquela serpente de bronze, era o meio de que, através da picada da serpente, quem olhasse para aquela serpente que Deus levantou no deserto, ele podia ser curado. O que quer dizer que o povo de Israel representa a coletividade do universo, porque Deus olhava para o estado da nação de Israel como um mundo global. Aleluia. Então tudo o que aconteceu no Antigo Testamento era a sombra, ou seja, era apenas o aio que nos levaria à realidade de Cristo Jesus. O que quer dizer que quando Moisés estava no deserto, Moisés representava uma liderança sacerdotal, mas Moisés ele também podia ser visto como aquele que poderia levar o povo à salvação, mas que não era ele que tinha salvação. Então o apóstolo João, aqui no Evangelho que ele escreve, ele faz uma comparação excepcional, dizendo que assim como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze para que o povo de Israel olhasse para aquela serpente e aquele povo que estava doente, ou aquela irmão que estivesse doente, quando olhasse para aquela serpente de bronze, automaticamente ela receberia a cura. Do mesmo jeito que Deus levantou a serpente através de Moisés, importa também que Deus levanta o Filho do Homem. Aleluia. Importa que ele levanta, que o Filho do Homem também seja levantado. Ou seja, Jesus foi levantado entre a terra e sobre a terra, estando ele nos céus, para que ele se tornasse a cura, ou seja, aquela qual nós pudéssemos olhar para ele e receber a cura. Porque a enfermidade que o povo de Israel tinha era uma enfermidade literal, mas a enfermidade que nós carregamos atualmente é uma enfermidade espiritual. Quer dizer que o homem está doente na sua natureza através do pecado. Então, a semelhança da serpente que cura, também a semelhança da serpente que dá doença. Tem serpente que enferma, mas tem serpente que cura. Não é a serpente que enganou a Eva. Estamos a falar de uma serpente cujo Deus criou para um propósito como símbolo, para poder levar a comparação com Jesus Cristo. Amém? Então João faz a comparação do que aconteceu no deserto, disse que também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que esta humanidade, para que esta terra doente também possa receber a cura.
para que todo aquele que está doente no seu espírito, na sua alma, olhando para Jesus, ele encontra a cura. Não só a cura, encontra também a salvação. Então ele vai dizer, porque todo aquele que nele crê, ou seja, quando você crê, olhar para Jesus, então você recebe a vida eterna. E ele vai dizer no versículo 16, e não é só isso, porque Deus, para levantar o seu filho entre a terra, ele teve que amar o mundo de tal maneira que deu o filho unigênito, o seu único filho que estava com o pai do lado da eternidade. Deus teve que levantar para que eu e o irmão não pudéssemos perecer no deserto através da picada da serpente. Pastor, me explica bem isso. A serpente picou lá no deserto, mas também antes do deserto a serpente, ela é quem colocou a picada na Eva quando estava no jardim do Éden. Eu quero dizer que a picada de Eva, ela contaminou e adoeceu toda a humanidade. Por isso é que nós estamos a ver a picada da serpente no deserto, mas não estamos a ver a picada da Eva no jardim do Éden. Vou deixar essa pregação para domingo. Aleluia. Não vou abrir, vou deixar essa pregação para domingo. Aleluia. Já está sentindo que eu estou a voar. Vou ficar calmo hoje. Glória a Deus. Amém. Não tem como ficar calmo. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele e não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Queridos irmãos, é importante voltarmos a esse tipo de mensagem. A mensagem da fé que salva. Amém? O pastor está fugindo um pouco, o pastor quer guardar a mensagem. Amém? Aleluia. Amém. É importante nós levarmos esta mensagem para o mundo, porque temos que falar às pessoas que se você crê no Filho de Deus, a sua salvação, a sua cura chega. Se você acreditar que Jesus foi levantado da terra como o único Filho de Deus, você é salvo. Escute, Jesus foi levantado como unigênito, quer dizer único. Amém? Amém. Filho único, e Deus enviou seu único Filho. Amém. O nascimento de Jesus, ele trouxe a unicidade, ou seja, que Deus fosse o primeiro, ou seja, o único Filho de Deus. Amém. Mas depois da ressurreição, Jesus se tornou o primeiro filho. Antes Deus só tinha um filho, mas hoje Deus tem muitos filhos. Amém. Ganhamos a legitimidade através do único filho. O único filho é Jesus. Amém. Mas Jesus partilhou a sua identidade de adoção de filho para que todos aqueles que nele creem. Então a condição para você tornar filho é crer no único filho. Amém. A condição para você ter vida eterna é crer no único filho. Amém. Quem crê no único filho tem a vida eterna e se torna também filho do único irmão. Amém. Quem crê no único filho de Deus se torna o irmão menor daquele que era único. Jesus era o único na terra, mas quando ressuscitou se tornou o primeiro na terra. O que quer dizer que você pode ser único agora, mas não quer dizer que vai morrer só único, e quando você sair daquela situação, você vai continuar sendo único. Quer dizer, Jesus estava sozinho, mas depois da sua ressurreição, Jesus teve muitos irmãos. Amém. Quer dizer que nós, quando olhamos para o único, nós estamos olhando para o único, mas estamos olhando para os muitos únicos que Deus já enviou na terra. Quer dizer, que Jesus tinha muitos filhos dentro dele. Amém. Jesus carregou consigo muitos irmãos quando ele estava na terra, mas nós não sabíamos que Jesus era o único, mas tinha muitos irmãos com ele, por causa que Deus enviou para salvar a terra. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Eu estou calmo hoje. Disse que quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus, quando veio ao mundo, as pessoas não o receberam bem. Você não espera que as pessoas te recebam sempre bem. Não cria sempre expectativa. Não pensa que vais agradar todo mundo. As pessoas querem que todo mundo aplaude, todo mundo diga bem de ti. Não, Jesus não foi bem recebido por todo mundo. Ele foi recebido simplesmente por aqueles que o Pai escolheu, que andariam com ele. Por quê? Porque muitos não estão contigo por causa das suas obras. E ele vai dizer, por causa das obras deles que eram más, eles não amaram a luz, mas eles amam mais as trevas do que a luz. Amém? E que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aleluia. Amém. A luz era Jesus. Eu vou fechar hoje, não vou acelerar muito o culto. Jesus era a luz do mundo. E ele veio ao mundo como luz para resplandecer, de forma a trazer esperança à humanidade. Você não tem ideia do nível da condição em que o mundo se encontrava. A condição em que o apóstolo João relata essa situação era extremamente grave, porque ela até faz a comparação das obras das trevas e a obra da luz. Só quem de fato tem uma luz dentro do seu coração vai ser atraído por a luz. Eu quero dizer que tu és atraído por aquilo que está dentro da tua vida. As pessoas que vão procurar normalmente pessoas para fazer certos trabalhos espirituais, é porque dentro deles não tem a luz. Eles já têm uma inclinação para as coisas do mal, para as coisas das trevas. Porque o livro de Salmo diz assim que um abismo chama o outro na voz da sua cascata. Ou seja, a luz atrai a luz, as trevas também atrai o quê? As trevas. O mal atrai o mal, o bem atrai o mal. Quando tu vês pessoas que gostam muito de ir na casa dos quimbanda, é porque o coração dessa pessoa já está inclinado à maldade. Quando vês uma pessoa que tem inclinação a roubo, é porque o coração dele já está inclinado a esse tipo de prática. Por isso é que ninguém vai se justificar diante daquele dia, diante da presença de Deus. E é ali que ele vai dizer que a luz veio para condenar as práticas daqueles que andam nas trevas. Por isso é que Jesus, sendo luz, os homens não queriam saber da luz, porque as suas obras por natureza eram mais. Mas a luz veio para os seus, e os seus fizeram o quê? Rejeitaram a luz, porque não queriam que essa luz pudesse expor aquilo que estava oculto no seu interior. Aleluia. Amém. Mas ela vai dizer que se você crê que assim como Moisés levantou esta serpente, também queres que Jesus foi levantado da mesma maneira que a serpente foi levantada, e acreditares, então você vai ter a vida eterna, ou seja, você será salvo, porque Deus não entregou o filho de qualquer maneira, Ele entregou o seu único filho. A condição é que Deus entregou o seu único filho para que quando você creia, você tenha a vida eterna. E quando você tem a vida eterna, você está na mão de Deus, e na mão de Deus ninguém pode te arrebatar. Amém. Ninguém pode te arrancar dos braços do Senhor. Amém. Ninguém pode te tirar da presença de Deus, porque tu crês no nome do Filho de Deus. Tu crês no nome do Filho unigênito de Deus. E quem crê não anda de qualquer jeito. Quem crê é sinônimo, ou seja, significa que ele também nasceu da água e do Espírito. Porque se você crê no Evangelho, o Evangelho é a luz. Por isso é que ele é a luz do mundo. Se você crê no Evangelho, você também crê na verdade, porque Jesus também é a verdade. Se você crê no Evangelho, você também crê no caminho, porque Jesus também é o caminho. Se você crê no Evangelho, você também crê na vida, porque Jesus, ele é a vida. Amém. É o caminho, a verdade e a vida. Amém. Então a verdade é esta: Jesus, ele é a luz do mundo, e ele veio para aqueles que nele crescem pudessem ter a vida eterna. O que é que Jesus veio fazer? Jesus veio descondenar a terra. Jesus veio ele sarar a terra. Jesus veio reconciliar a nação de Israel e também o mundo. João capítulo 11, versículo 10 diz assim: e ele morreu não somente para o povo de Israel, mas também para aqueles que não faziam parte desta nação, a fim de reconciliar todos os seus filhos que andam dispersos sobre a terra. Aleluia. Amém. Então, a morte de Deus veio para reconciliar, porque quando o homem peca, não só foi o homem, a natureza também entrou em pecado. Aleluia. Amém. A natureza também entrou no pecado. Então a morte de Jesus veio exatamente para reconciliar todas as coisas. Romanos capítulo 8 diz que a natureza em si, ou a criatura, ela aguarda por expectação a manifestação dos filhos de Deus. Amém. Quando os filhos de Deus sejam salvos e manifestem-se a sua salvação, a natureza também reduzir-se. A natureza recebe a redenção, ou seja, a natureza também recebe a vida. Amém. Por isso é que se você é um crente, estás numa casa e você ora muito, as coisas ao teu redor ganham vida.
Tudo que está à tua volta por causa da tua vida com Deus ganha vida. Até as plantas, até o animal ganha vida. Você vai dar conta que quando não há combate espiritual, quando tu não está em paz, todos os animais que estão à tua volta estão em paz. Numa casa onde tem conflito, a pomba é um dos símbolos que não pode ficar. Mas se tem paz, a pomba quer pousar, quer estar tranquilo. Por quê? Porque quando o homem está bem com Deus, tudo que está na sua volta, tudo que faz parte da natureza, também fica reconciliado com Deus. Amém. Por isso é poderosa essa mensagem de João capítulo 3, que diz: porque de tal maneira amou Deus o quê? O mundo, para que todo aquele que nele cresce não perece. Mas essa perdição não está somente referindo-se ao homem, mas fala simplesmente da criação, de toda a humanidade. A terra precisa também da redenção. O universo precisa da redenção. A natureza precisa da redenção. Os animais precisam da redenção. Mas o centro de tudo isso chama-se homem. Amém. Aleluia. Por isso é que o homem que tem que crer para que tudo que nele estiver à sua volta também seja salvo. Amém. Amém? Amém. Vamos estender muito. Vamos convidar a mão para que se coloque de pé. Vamos orar um pouco.